aos queridos guias espirituais, aos amigos, a quem endereçamos a nossa saudação e louvor, aos dirigentes e entidades que compõem o culto do Evangelho Espiritual online, obrigado pela oportunidade deste encontro. Vamos à prece inicial. Queridos guias, Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, aqui nos encontramos na condição de aprendizes do Evangelho. Aqui sabemos de nossas deficiências espirituais, que precisamos aprender mais e melhor para igualmente servirmos mais e melhor. Apresentamos-nos, pois, como canais à divulgação espiritual do Evangelho, na prática do Evangelho, e contamos com a assistência dos senhores, amigos e guias espirituais para que possamos nos tornar auxiliares confiáveis, prestimosos, e aqui nos apresentamos então ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar agora a palavra para a Dona Vânia. Saudações fraternas a todos, eu sou a Vânia, e hoje no nosso Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro, vamos iniciar o capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. O mandamento maior: fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Nós vamos iniciar o estudo de hoje do nosso Evangelho com uma citação, aliás, duas citações, de Mateus e Lucas. Só para lembrar um pouquinho, Mateus, né, foi quem escreveu, quem nos trouxe o primeiro Evangelho, que data mais ou menos de 70 anos depois de Cristo. Né? E Lucas, que Lucas era um aprendiz de medicina, Lucas era muito novo, e Lucas não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele pôde retratar ou narrar muitos fatos, pois ele os ouvia de outros companheiros. Então vamos lá. No item 1, os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Vamos relembrar um pouquinho quem eram os fariseus? Né? Os fariseus eram uma tribo de Israel, né, que tinham por hábito fazer
cultos exteriores, não? Então, faziam suas orações, jejuavam, doavam seu dízimo, tudo para que aqueles que os vissem reconhecessem, ali está o verdadeiro cristão. Mas acontece que na vida íntima, os fariseus eram o quê? Dissolutos, tinham atitudes libertinas, inadequadas, né? E com isso, desejosos de manterem-se no poder, eles viram nas pregações de Jesus uma ameaça ao seu controle, ao seu domínio. E sabe a quem eles se aliavam? Aos saduceus, que era uma outra tribo que havia naquela época. Você pode ver maiores informações sobre isso lá na parte do Evangelho que se chama Notícias Históricas, né? Quando nós temos uma síntese de todos aqueles povos, né, que tomaram conhecimento do Evangelho de Jesus, ou então que ouviam as pregações de Jesus. Então, nós temos nessa tribo, os saduceus, essa sintonia ou essa afinidade com o lado menos feliz dos fariseus, porque os saduceus, eles não acreditavam na vida após a morte, certo? Eles não acreditavam nem na reencarnação, nem nos anjos bons ou maus, acreditavam em Deus, mas nada esperando depois da morte. E o objetivo de suas vidas era satisfação dos seus sentidos. O que quer dizer isso? Que eles se preocupavam apenas em satisfazer os seus sentidos físicos, a busca do prazer, o gozo de comidas, de bebidas, o sexo, né? Então, eles se diferenciavam muito de outras tribos por manterem ainda hábitos um tanto ligados à vida material, né? Então, eles não tinham a indulgência ou o devotamento para com as máximas de Jesus, que nos convidavam a destruir o egoísmo dentro de cada um de nós, né? Então, os saduceus, eles realmente trouxeram, vamos considerar assim, o embaraço para o trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus. Mas, entre eles, para tentar provocar Jesus, fez a pergunta: qual que era o maior mandamento da lei mosaica? E Jesus respondeu que era o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Mateus enfatiza que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, significando o quê? Que tudo aquilo que nós devemos fazer ou deveríamos fazer está colocado nessa lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Significa o quê? Integralmente, sem duvidar, sem blasfemar. Até hoje, passados tantos séculos, nós temos pessoas que dizem que Deus castiga. Aconteceu isso com aquela população daquela cidade. Isso é castigo de Deus. Como é que nós podemos dizer algo tão insano, esquecendo-nos de que Deus é o nosso Criador, Deus criou tudo que existe, e Deus não criou o mal? Aí logo você pergunta: mas por que ele permite?
É simples a resposta. Para que nós aprendamos o bem. Então as coisas só vão mudar quando nós mudarmos aquilo que está errado, equivocado dentro de nós. O Mateus chama a atenção para o segundo mandamento, que é uma extensão do primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a criatura não ama a si mesma, como é que ela pode amar o próximo? Então, se ela prejudica o próximo, ela também está se prejudicando. Porque nós já comentamos aqui, em momentos anteriores, de que tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos volta para nós. Eu penso, falo e faço bem, o bem volta para mim. Eu penso, falo e faço mal, o mal volta para mim. E dentro do capítulo que nós vimos anteriormente, o capítulo 10, né, está bem claro que revelar o defeito dos outros, divulgar esses defeitos para outras pessoas, constranger a pessoa, né, para que ela fique desacreditada, é um mal, um grave mal que estamos cometendo. E muitas vezes nós não paramos para pensar o que nós estamos falando e quais consequências advirão desse fato. Então, mais tarde, quando nós estivermos passando por testemunhos difíceis, dolorosos, nós vamos dizer: por que eu estou sofrendo assim? Por que isso não deu certo? Eu faço tudo, eu ajudo os outros. Tudo não faz, não. Porque nós precisamos, antes de tudo, conhecermos-nos bem para saber que vícios, que defeitos nós temos que buscar erradicar, arrancar de nós. Nós não vamos fazer como aquela linguagem metafórica que diz assim: se sua mão é motivo de escândalo, cortar. Nós não vamos cortar a nossa mão. Nós vamos cortar em nós aquilo que provoca o escândalo, aquela má ação que nós fizemos. O item 2. Fazei aos homens o que gostariais que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Não é simples? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Acima de qualquer rótulo religioso, de qualquer classificação. Vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Não, Vânia, mas eu não concordo. Eu procuro ajudar os familiares, eu procuro servir todo mundo, mas quando chega a minha vez, eu fico sozinho. Ninguém vem em meu socorro. Aí nós temos que lembrar qual é a condição do nosso planeta. Mundo de provas e expiações. E também lembrar algo muito importante. Se nós fizermos o bem, esperando reconhecimento, gratidão, recompensa, presente, destaque, aquele gesto nosso perde muito o seu valor, perde muito o mérito. Então, que nós fiquemos atentos a isso. Né? E Lucas, no capítulo 6, versículo 31, completa esse item 2 dizendo o seguinte: tratai todos os homens como gostaríeis que eles vos tratassem. Não é preciso dizer muito sobre isso, mas é preciso que nós pensemos com bastante carinho. Da mesma maneira como nós procedemos para com os nossos familiares, eles procederão conosco. Então aí cabe o alerta em relação principalmente aos nossos pais, aos idosos que convivem conosco ou que moram junto conosco. Da impaciência
da intolerância, muitas vezes, diante da fala repetida, diante da lentidão de movimentos e de outras coisas próprias da terceira idade, né? Muitos se impacientam, xingam, reclamam, quando não colocam os pais no asilo para não ter que aborrecimento em casa, esquecendo-se de que esses pais os geraram, os criaram e os auxiliaram em sua vida, e até às vezes auxiliam ainda nos dias atuais, né? Quando muitos saem para trabalhar e deixam os pais cuidando da prole, dos filhos, né? Meus caros, a lei do retorno vai e volta, vai e volta. Então, se não exercitarmos a paciência, a tolerância, a bondade, a misericórdia, o perdão com os nossos familiares, como é que nós queremos que os outros nos tratem? Doída essa, né? Mas verdadeira, né? Nós temos dito aí repetidas vezes, todos nós colhemos o que plantamos. Então, se nós quisermos ter o auxílio em uma necessidade qualquer, seja ela de natureza física, material, espiritual, emocional, que nós façamos a nossa parte. Porque muito será pedido a quem muito houver recebido, isto é, nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por que ainda teimamos em não praticá-lo? Abraço, queridos irmãos. Passo a palavra para a Norminha. Ok, querida Vânia. Vamos então avançar para o item 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E, tendo começado a o fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a essa dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir. Ele remiu, ou seja, lhe perdoou a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando e lhe dizendo: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não o quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos e foram advertir seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pedistes isso?
Não seria preciso, pois, que tivesseis também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E seu senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo de seu coração ao seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. São Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Então, São Mateus, ele trouxe esse ensinamento do mestre, não é? Do quanto temos que ser indulgentes da mesma forma que gostamos que as pessoas ajam com indulgência, com caridade conosco. Já aprendemos, né, que a caridade prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos todos nós. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, nos diz Kardec. A caridade é a chave que abre portas celestiais para as almas pacíficas e evangelizadas. Através da caridade, essas almas elevadas conseguem transpor a porta estreita. São Mateus nos diz isso. Só que a maioria de nós se perde, né, pela porta larga, para a saciedade das nossas necessidades, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. O irmão que não soube ser indulgente, meus irmãos, com o outro que lhe devia, assim como o rei houvera sido indulgente para com ele, perdeu a oportunidade do exercício da caridade com o próximo. E a gente já sabe que fora da caridade não há salvação. Optou ele pela porta larga, de resolver a questão de sua dívida para com o rei, impondo ao seu devedor as dores que lhe tinham sido poupadas pelo rei. Né? Kardec orienta lá em nota da questão 886 do Livro dos Espíritos, que, segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E ele ainda acrescenta que quanto mais lastimosa seja a condição, a posição do desafortunado, maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Nessa passagem, o rei foi indulgente, caridoso para com ele. Porém, nosso irmão em questão feriu toda a orientação da lei de justiça, de amor e de caridade. E como a cada um é dado segundo as suas obras, quando o rei ficou sabendo como ele houvera tratado seu próximo, né? Como que com ele era devedor, ele alterou a condição de benevolência que, a princípio, houvera dispensado a ele. Então, meus irmãos, o espírito encarnado esquece muitas vezes, né, a importância do perdão ensinado e exemplificado pelo nosso mestre maior. E assim ele sofre as consequências disso. Foi o que Jesus quis explicar com essa palavra. No caso, o rei simbolizava Deus, não é?
Assim como o pai terreno, às vezes nos corrige pela dor, quando não queremos aprender pelo amor exemplificado por esse pai, o pai maior também recorre à dor como elemento transformador do espírito imortal. Não é que ele esteja tendo uma atitude de maldade. Ele, na realidade, está corrigindo o seu filho, porque a sociedade lá fora não tem a condescendência que os pais têm dentro de casa. Então, é necessário corrigir. E o nosso Pai Maior, que nos criou para evoluirmos do átomo ao arcanjo, traz para nós esses aguilhões da dor para que possamos nos transformar e podermos ser aceitos, sermos luzes e não sombras na lida com o nosso próximo. Como esclarece Emmanuel, na questão 241 do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é perguntado a Emmanuel onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. E Emmanuel responde: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva. A dor é sempre o elemento amigo indispensável. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, meus irmãos, assim, quando o espírito manifesta a luz de Deus nos atos, pensamentos e sentimentos, é chegado o momento dele se religar, não é? Ele religa o espírito do homem à consciência cósmica de Deus. Isto porque a sua centelha divina íntima aflora para a prática do amor e da caridade. É isso que o Pai espera de nós, o nosso crescimento evolutivo, para sermos seus co-criadores na obra evolutiva do planeta. Não é? Vamos, então, agora avançar para o item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria de seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões.
mas união, concórdia e benevolência mútua. Assim, meus irmãos, nós vamos entender que este item 4 ele nos leva à reflexão da importância de colocarmos em prática a regra áurea, não é? Que é difundida pelas diversas religiões do nosso planeta, né? A regra áurea é difundida não só pelo cristianismo, mas também pelo confucionismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo islamismo, pelo judaísmo, o taoísmo, o sikhismo, o jainismo e o zoroastrismo. Ela encerra nessa máxima: amar o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo, não é verdade? Então, Emmanuel nos diz, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 39, que tem por título Convite ao Bem, psicografia do nosso querido Chico, né? Ele diz que a maioria dos nossos irmãos na Terra caminham para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Ou seja, meus irmãos, envidando esforços para cumprir essa regra áurea que nos foi deixada pelo nosso querido mestre. Então, o homem passa, se ele assim faz esses esforços, a cumprir, conforme diz Emmanuel, através da psicografia de Chico, no capítulo 130 do livro Vinhas de Luz, capítulo esse intitulado Amai-vos, que diz o seguinte: amarmos-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Neste propósito, destruiremos o egoísmo que leva a criatura a fixar-se em si somente, a querer todas as vantagens e benefícios para si, ou primeiramente para si, sem qualquer cogitação com as necessidades dos outros. Então, meus irmãos, para vencer o egoísmo é necessário coragem, porque depende que a criatura vença a si mesma, as suas imperfeições. A virtude que combate o egoísmo é o amor. O amor, então, é um antídoto contra o egoísmo e a injustiça. Quando colocarmos em prática a regra áurea, venceremos o egoísmo e passaremos a entender a fala do Mestre. Vós sois a luz do mundo. Ao promovermos a viagem de encontro a Deus, que está dentro de nós ampliamos nossa centelha divina e passamos à prática do amor e da caridade naturalmente. Já não precisaremos mais de esforço à medida que isso se tornar habitual em nós. Esse novo mundo, meus irmãos, cada um consegue em seu próprio momento. Essa conquista, então, que depende do nosso esforço,
nós temos exemplos de irmãos queridos que a conquistaram, não é? Que a vivenciaram. São Francisco de Assis, Gandhi, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre outros. Ampliemos, então, a luz do mundo com nossa transformação íntima. Afinal, a paz do mundo começa em mim. Sejamos co-criadores de Deus, fazendo reinar a paz e a justiça por onde passarmos, contribuindo para a transformação do nosso planeta para a condição de regeneração. E assim viveremos muito melhor. Muita paz, meus irmãos. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Vânia, que vai nos trazer uma reflexão acerca do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, não é? Por André Luiz, a lição 129, intitulada Tua Luz. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. Então, fechando as nossas reflexões de hoje em torno do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, escolhemos essa lição 129, Tua Luz, pois André Luiz nos traz de maneira bem objetiva, para que todos nós também possamos entender o que ele capturou nesse capítulo 11 até o item 4. Quase sempre te esqueces das pequenas atitudes de amor que podes dispensar ao próximo na vida cotidiana. Gesto educado, resposta gentil, ajuda oportuna, apoio providencial, palavra de estímulo, frase consoladora, tolerância em família, encorajamento amigo, iniciativa fraterna, conversa edificante, desculpa sincera, desinteresse real. Amor é luz. Contudo, se ainda não guardas o sol no coração, pelo menos cultiva a chama humilde, esparzindo em torno de ti a claridade que puderes, em nome de Jesus. O texto, a mensagem, começa relembrando ou lembrando-nos algumas coisas das quais nos esquecemos no nosso dia a dia. A palavra sempre é: eu vivo numa correria. E nessa correria, nesse automatismo, muitas vezes nós vamos nos tornando criaturas ou indiferentes, ou mal educadas, ou até grosseiras. Esquecendo-nos de que muitas vezes também precisamos fazer muito pouco para despertar um sorriso no outro, para estender a mão para o outro. Aliás, eu me atrevo até a dizer que é preciso que nós ressignifiquemos ou repensemos a palavra próximo. Quem é meu próximo? Meu próximo é minha família? Meu próximo são meus parentes? Meu próximo é o vizinho? Meu próximo é o colega de trabalho profissional? Meu próximo é o companheiro de casa espírita? Meu próximo é aquele cidadão
que convive comigo, na mesma cidade, convive comigo, na cidade que nos encontramos, no supermercado, no ônibus ou em qualquer outra situação. Esse é meu próximo. Então, muitos se aprontam rapidamente para dizer não, ele é estranho, ele não é meu próximo. Esse termo refere-se a nos considerar como uma família universal, onde todos somos irmãos, filhos de Deus Pai, nosso Criador. Então, André Luiz relaciona algumas coisas que parecem insignificantes, mas que, no entanto, têm uma repercussão, ora positiva, ora negativa. Gesto educado. Vigiar os nossos gestos para que eles não reflitam raiva, agressividade, falta de delicadeza, de cuidado. Não é? Resposta gentil é outra coisa extremamente importante. Alguém nos pergunta algo e você está envolvido com outra atividade, você está nervoso, você está indisposto, você está mal-humorado. Não interessa. Resposta gentil. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. A uma simples pergunta, se você responde de maneira deseducada, grosseira, como que você quer ser tratado? Ajuda oportuna. Eu sei de fulano está precisando de ajuda, assim, assim, assim. Oportuna é aquela que chega no momento certo. Porque muitos acabam postergando, o que é? Adiando a ajuda para o outro. Não, deixa a barriga doer. Não, deixa eu sofrer mais um pouquinho. O que é isso? Estamos procedendo como gostaríamos que procedessem para conosco? Mas você é muito impaciente. E você não é também, não, em algumas situações? Apoio providencial. Passando por uma dificuldade, por um problema qualquer, eu recebo o apoio providencial, isto é, aquele apoio extremamente importante para aquele momento. Informação atenciosa. Eu gostaria de saber onde fica tal lugar assim, o senhor saberia me informar? Pois não, o senhor faça assim, o senhor vira à direita, faça assim. Informação atenciosa, que você não tenha pressa, que você seja claro, fale olhando para a pessoa, considerando, né, que ela pode ser alguém que vem à cidade pela primeira vez, que pode ser um idoso, ou alguém que experimente alguma dificuldade qualquer, que não saiba lidar com o GPS por aí, né? Então você pode dar uma informação atenciosa. Palavra de estímulo. Como essa palavra vale ouro, né? Às vezes você está tão para baixo, tão desanimado, sem perspectiva, e vem alguém, fala alguma coisa que te levanta, essa pessoa te estende as mãos. Olha que maravilha. A sensação de bem-estar que toma conta de nós realmente é indescritível. Frase consoladora. Prestemos atenção. Frase consoladora é aquela que conforta, que anima, que alivia. Não é como muitas vezes nós vemos em nosso meio espírita, né, bater? É a sua prova, sua expiação, você não pediu? Então aguenta. Onde tem consolo nisso? Gente, nós precisamos tomar um banho de boas maneiras, de educação. Se não soubermos o que dizer ao outro, fiquemos calados. Tolerância em família. Ixi, aí é que é mais difícil, né? Porque muitas vezes, já dissemos, em nossas famílias vêm aqueles espíritos que são nossos adversários, nossos credores. E aí? Vai ficar
brigando todo dia, discutindo, desgaste desnecessário. Encorajamento amigo. Alguém passou por um trânsito difícil e ficou bastante desanimado, apesar de muitas tentativas de reverter a situação, não houve um bom termo. E aí você vai lá, como amigo, encoraje, não, fulano, amanhã é outro dia, vamos orar, pedir a Deus que encaminhe ou intua você quanto a uma melhor solução. Aquilo que sai de dentro do nosso coração pode trazer um alívio muito grande. Conversa edificante. Ah, como está difícil essa conversa edificante. Conversa que é leve, que melhore, que ponha você para cima, construtiva, e não aquela que te põe para baixo e ainda pisa assim, esfregando no chão. Conversa edificante. Ela é também sinal da luz que nós já temos dentro de nós, como André Luiz diz. Pode ser uma chama pequenina, mas ela está já brilhando. Desculpa sincera. Quando você utiliza uma falsa desculpa, a gente percebe pela expressão fisionômica, né, do rosto, pelo tom da voz, por um gesto. Então, muito cuidado com as desculpas que nós formos apresentarmos a alguém por falha, alguma falha, por não ter cumprido o compromisso, etc. Desinteresse real. Fazer as coisas sem segundas intenções, sem esperar recompensa, reconhecimento, mérito, gratidão, presente, etc. Isso é algo que todos nós precisamos exercitar ainda, estamos longe disso. Né? No próprio Evangelho tem uma lição, né, que o Espírito diz que a criatura, né, ela se apresenta como humilde e tal, mas que ela deixa uma pontinha aparecer daquilo que ela fez ou daquilo que ela sabe fazer. Né? Então, todas essas situações que André Luiz apresentou para nós, elas podem revelar se nós já temos luz dentro de nós e essa luz espalha, ou se nós ainda somos escuridão. Ele colocou uma frase curtíssima que diz muito bem: amor é luz. E o que a luz faz? A luz ilumina, a luz esclarece, a luz conforta, a luz traz aquele aconchego, aquele acolhimento. Coisas contrárias onde há a escuridão. Né? A luz também é sinal de novas possibilidades. Então, que nós sejamos luzes na vida de alguém, até para nós mesmos, nos livrando da escuridão de nossa alma, que contém nossas falhas, nossos erros, nossos vícios, nossos maus hábitos, nossas imperfeições, nossos melindres, né? Para que assim nós alcancemos a felicidade que tanto aguardamos. É da construção diária, do pouco a pouco que nós vamos chegar lá. Quando nós somos corteses, educados, fraternos, sinceros, reais, atenciosos, consoladores, o que acontece? O clima à nossa volta se modifica. Descem sobre nós eflúvios de paz, de luz, de harmonia, de equilíbrio. Olha que maravilha! E assim nós sentimos bem em casa, no trabalho, na rua, onde quer que estejamos. Então nós somos os médicos de nós mesmos. Esforcemo-nos para colocar em prática essas pequenas atitudes de amor que André Luiz nos recomenda.
E agora nós vamos passar a palavra para o seu Hernandes, para ele pedir a magnetização das águas. É com o senhor Hernandes. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos-nos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.